eu tô achando que na hora que começa. I am really honored and happy to be here again with Diego. Hello
grande alegria estar aqui presente com vocês essa tarde. Então, bem-vindos à nossa jornada literária Inesperada, cujo tema é Entre Elfos e Magos, uma experiência de fé com a literatura de J.R.R. Tolkien. Então, hoje nós teremos 4 apresentações sobre o tema e, após as apresentações, nós abriremos para perguntas, certo? Vou fazer uma breve apresentação então de cada participante. Nós teremos a professora doutora Holly Orley. Ela é professora de inglês, diretora do programa de mestrado em apologética da Houston Baptist University. Além de seu papel como professora, ela se especializou em ensinar apologética cultural, imaginativa e literária no programa online de mestrado. Doutora Orley possui PhD em inglês pela University of Massachusetts, é mestre em inglês pela University of North Carolina, Chapel Hill, mestre em apologética cristã pela Loyola University e bacharel em inglês pela University of Massachusetts. Ela é doutora de vários livros, é autora de vários livros, incluindo Not God's Heart, publicado em 2014, Apologetics and Christian Imagination, em 2017, Tolkien's Modern Reading, em 2021. Também Tolkien's Faith, em 2023. A professora irá se apresentar de forma online. Teremos também a apresentação do professor Diego Paulo. O professor está presente, se quiser se levantar para as pessoas conhecerem. O professor Diego, ele... O professor Diego é doutor em Ciência e Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor do Colégio Catarã, do Centro Universitário FEI, do curso de especialização em Teologia e Ensino Religioso da Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo. É membro do Grupo de Pesquisa Protestantismo, Religião e Arte da PUC Minas e membro do Grupo de Estudos Bíblico-Poéticos da Universidade de São Paulo. É autor do livro Metafísica da Sua Criação, a Filosofia do Mito de J.R.R. Tolkien. Teremos também a presença do professor Cláudio Teschi. Cláudio Teschi é cofundador e secretário do Instituto Filosófico de Estudos Tomísticos em Modena, Itália, onde ensina lógica e cosmologia. Suas publicações variam de estudos exegéticos da metafísica de Tomás de Aquino e ensaios em lógica formal e epistemologia ética. Durante a última década e meia, sua pesquisa se concentrou na vida e obra de J.R.R. Tolkien e 2 livros recentes dos quais a tradução para o inglês do Carmen Science Miller e coedição do volume Tolkien em Classics, de 2019, ambos publicados pela Open Free Editors. Ele é cofundador e secretário do Instituto de Filosofia Política. O professor também vai se apresentar por vídeo. Teremos também a presença do professor doutor Alex Vilas Boas. Professor, se o senhor puder se levantar, para que as pessoas o conheçam. O professor Alex, ele é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem pós-doutoramento em Teologia e Espiritualidade pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, é membro efetivo e investigador principal do Centro de Investigação em Teologia e Espiritualidade. And he spent then the rest of his life in Birmingham, England. His mother, Mabel, had brought him and his little brother, Hilary, to England for what they thought was going to be just a short visit, but ended up being a permanent visit because his father, Arthur, died in South Africa while he was in Birmingham. So when he was 8 years old, his mother, Mabel, took the major step of becoming a Catholic. And this, at that time in that cultural context, was a very big step. It was socially and culturally very disadvantageous. Both sides of the family, he's very unhappy that Mabel had become a Catholic and was now raising her boys in the faith, to a cutting off of financial support from Mabel and her boys. So they started out in, some financial difficulties, and then things got worse because Mabel had diabetes and she died when Tolkien was only 12 years old, leaving them under the guardianship of Father Francis Morgan, a priest of the Birmingham Oratory. Father Francis was part of this overall congregation of the Oratory of St. Philip Neri
which had been founded in Birmingham by John Henry Newman, that famous and significant Catholic of England of the 19th century. And this turned out to be a really marvelous place for Tolkien to grow up in. It was a place where he was encouraged to learn and to grow. He was supported in his faith by Father Francis. He was helped to learn to forgive the estrangement of his extended family, and indeed to end up having a healthy extended family relationship with his grandparents, with his aunts and uncles, and his cousins, which was really pretty remarkable considering that they were still Protestant and he was sticking to his Catholic faith. And as he grew up, he continued to have additional challenges as a Catholic. He fell in love with a woman who would eventually become his wife, Edith, but she was a Protestant, and eventually she did become a Catholic before they married. But that was an area of difficulty for him, not least because he got very distracted by falling in love and failed his first scholarship exam to Oxford, which was a really big problem because he didn't have any money and he really needed to get a scholarship in order to go to Oxford and really fulfill his potential as an academic. So Father Francis, his guardian, laid down the law and said, you must not see Edith or write to her until you come of age, until you're 21 years old. And that was very difficult for Tolkien, but he obeyed. This is the really remarkable thing. He obeyed his guardian, and he did not write to Edith. He did not communicate with her until he turned 21, when immediately he renewed contact with her. And in a very romantic turn of events, he discovered that she was actually engaged to marry someone else. But he dashed off immediately to see her, and he convinced her to break off that engagement and to marry him instead. And so already as a young man, he had had difficulties and challenges, losing his parents, and then having to really grapple with obedience to the man whom he considered his second father, Father Francis Morgan. And he did, and he grew in his faith because of it. Then another big challenge, the Great War, World War I. He, newly married, he went off to fight in the trenches and was severely affected by getting trench fever, a disease endemic in the trenches, which caused him a great deal of suffering and probably permanently damaged his health. So after the Great War, things started to more or less fall into a more normal way of things. He was married, his family was growing, and he got his first academic post, first at the University of Leeds in Northern England, and then a few years later at the University of Oxford. But again, he had some spiritual challenges. After he came out of the war, he went through a bit of a spiritual slump. He went through a stretch of time in which, by his own account, he said, I almost ceased to practice my religion. But he did get through that. He always felt, he said, the call, and he got through this dry stretch, and he revitalized his faith in no small part, I would say, because of a new friendship that he had starting in 1926 in Oxford when he met C.S. Lewis. And when he first met Lewis, Lewis was actually an atheist, and Tolkien was a Catholic. And you might have thought that this would mean that they couldn't be friends. But Tolkien had learned as a young boy, as a young man at the oratory, to be confident in his faith and to be able to interact with people of different backgrounds, Protestants and non-Christians. And so they had this faith, they had this friendship, and it actually helped then to lead Lewis into becoming a Christian. They bonded first over the Old Norse sagas, and Tolkien shared some of his writing with Lewis, and Lewis responded warmly. Their friendship grew. Lewis himself gradually inched towards believing in God, although he wasn't yet a Christian at that time. And then there was a significant conversation that he had with Tolkien and with another friend, Hugo Dyson, in the famous Addison's Walk in Magdalen College, Oxford,
One night, the three of them were talking, and they got to talking about Christianity. And somehow in the course of this conversation, and most likely in other conversations as well, Tolkien helped Lewis to understand something that Lewis had had some difficulty grasping: the mythic dimension of Christianity. Lewis had been trying to grasp Christianity as kind of a set of abstract doctrines, and he knew what the doctrines meant, but he couldn't grasp them fully. But what Tolkien helped him to understand is that Christianity isn't just a set of ideas. Christianity is a living reality. These are events in history, the incarnation of Christ, the resurrection, that are also a story, a profound, meaningful story that Lewis could respond to the same way that he responded to any great story. The big difference was that this is a story that was also true, what Lewis would later call the true myth. And this concept of Christianity being both a story and true, being both history and story, was something that really helped him and really came from the ideas of Tolkien, which he expressed later in his poem Mythopoeia and also in his great essay on fairy stories. And so shortly after this conversation, C.S. Lewis became a Christian, and that was in really substantial part due to the help of his friend Tolkien. Tolkien went on, growing now as an academic. He had gotten out of this slump in his faith, was strong in his faith, and lived out his vocation as a Catholic academic. And although he never lectured publicly or spoke publicly about theological matters, he felt that that was something that he wasn't suited for. He was a literary critic, he was a linguist, he was a scholar, and he was a writer of fiction and poetry. But he was very present as a Catholic academic. He was a role model to the young men and indeed Oxford who could see in Professor Tolkien, and is also a great teacher, a great writer, a great professor. Different worlds. He was bridging the Catholic world and the Protestant world because the Anglican establishment was the norm in Oxford, but here he was, a Catholic operating in that world. In his scholarship, he also bridged the medieval and the modern. It's often thought that Tolkien was exclusively interested in medieval literature and didn't care for modern literature at all, but that's actually not true. That's something I discovered when I wrote my book, Tolkien's Modern Reading. As it happens, he read a lot of modern literature. He was influenced by it. He was interested in it. And this also relates to his life of faith because he was willing to read authors who did not share his beliefs, who sometimes differed from them greatly. But because he knew his faith and he was strong in it, he could imaginatively enter into these different perspectives, get what was beneficial, appreciate what was good, and reject what was not good and not true. So we see always Tolkien very integrated in his faith. So I think that helps us to turn to the other thing that I want to share with you. And that is this idea of the things that we can learn as Catholics on our spiritual journey from Tolkien. Now, I'm a professor, I'm an academic, so I share that with Tolkien, but most of us will not enter into the academic life. And even those of us who do will probably not be going into the academic studies that Tolkien did, philology, the study of languages. And certainly he was a genius. He had a uniquely brilliant mind. So in that sense, he was unique. But there's a lot that we can learn from the sort of ordinary practice of his faith, because in many ways, he was an ordinary man. He was a friend, he was a father, a husband, he was a colleague to his Oxford colleagues, and we all have to live out our faith. Biography that I've written. He had so many prayers memorized that he could just have them immediately come to mind when he needed to have words of praise, for instance. So that's something that we can emulate, that knowledge of Scripture, that groundedness in prayer. He also had deep spiritual friendships.
He had many people that he knew that were not Christians, but his deep friendships, his connections were with fellow Christians, people who also loved the Lord, and so therefore could mutually encourage each other in their life of faith. And he had Catholic friends. Probably the strongest of his spiritual friendships, though, was with C.S. Lewis, who was an Anglican and never actually became a Catholic. I'm sure Tolkien would have liked him to, but he knew that C.S. Lewis loved our Lord and was faithful, and that was the basis for a really profound and deep spiritual friendship that helped both of them. And I think that friendship between Lewis and Tolkien, acknowledging that they had certain differences about the Catholic Church, but also had so many things in common as brothers in Christ, as fellow Christians, that's a great model for us in terms of our own spiritual friendships. And I've noted already that Tolkien was a role model for the young Catholics around him at Oxford, and also for his friends, that he lived out his life. He didn't compartmentalize it. His faith was not just one activity among many things that he did. It was embodied in everything that he did. All of his friends, his family remarked on that. He wasn't pushy about his faith. He didn't foist it on people if they didn't want to hear it. But you couldn't know Tolkien without knowing that he was Catholic and that this was the center of his life, that he loved the Lord. And I think that is a great thing to aspire to. Can I cultivate my life of faith so that it's just obvious that I have a relationship with our Lord? Does that shine forth? Do people want to know more about the Catholic Church because they like what they're seeing in my life? And that is exactly what happened with Tolkien, with some of the people that he knew, who became attracted to the faith as they saw it modeled in him. That's a great aspiration for all of us to have as we're growing in our life of faith. Now, that might be a long way in the future. So for those of you who are young people, maybe just starting out on your life of faith, I think one thing more we can take from Tolkien's life is that as he was a role model, we can look for role models. So I would encourage you to look around you. Who can be your role models in the faith? Who are the godly men and godly women who you can look to and say, I want to have my life look like theirs, that you can go to and ask for advice, ask for encouragement and guidance. I think that is a very important thing to do. We're not meant to do this alone. We're meant to be part of a fellowship, the communion of saints. And I think Tolkien gives us a good example of that. So his whole life, really, he gives us an example of dealing with suffering and sorrow, keeping his faith, living his faith, and being an example. And I hope that for all of you here at World Youth Day, this makes you more interested in Tolkien's life of faith, makes you more excited about it, and encourages you in Tem uma expressão em latim que fala como anões, no caso nosso, anus, em mundos gigantes. Assim me sinto eu hoje escutando o povo falando para nós, que tem um trabalho tão bonito e tão já concretizado na pesquisa de Tolkien em relação com a literatura. Eu espero convidar vocês mais uma vez, aos nossos queridos conferencistas que participam conosco, para que falem um pouquinho, partilhemos um pouquinho dessa experiência. Professor? Agradecemos imensamente a participação da professora Olga neste vídeo. Gostaríamos então de chamar agora o professor Dr. Diego Pautal, que fará a sua exposição. Gostaria de avisar também que o texto, a versão em inglês do texto, estará disponível para vocês poderem ler, para poder acompanhar. Obrigada, professora. A palavra é para você. Nível técnico 101.1, isso? 100.1. 101.1. 100.1. 100.1 for translation in English. Among others. 30 minutes. Boa tarde a todos. Estão escutando? Tudo certo? Tá bom.
Com essa licença, então, para me manter fiel ao tempo, eu fiz o texto escrito, espero que consigamos todos acompanhar. Para aqueles que não são falantes de português, deixem a versão em inglês na tela, para que possam também acompanhar pela leitura. O ensaio Unfair Stories, de J.R.R. Tolkien, é uma das principais fontes da perspectiva teórica do autor de Os Senhor dos Anéis. Embora reconhecido mundialmente por suas obras ficcionais, o professor de Oxford possui trabalhos de investigação científica nas áreas de filologia e de teoria literária. Publicado em 1947, Unfair Stories é resultado de uma conferência feita em 1939 na Universidade de St. Andrews, sendo revista e ampliada. Eu sou nervoso, mas acho que eu não pode dar dois já. Isso mesmo? Tem que voltar. Fica a dica. Eu acho que eu tinha que usar isso. Serve para isso. Muito bem. Estou voltando. Ok. Sendo revista ampliada para assumir seu formato final em 43. Dentre as inúmeras possibilidades de aproximação do texto, conforme já expus em outro momento, escolhi para esta nossa jornada literária inesperada um recorte fundamental para a compreensão das interfaces entre literatura e filosofia, segundo o próprio Tolkien. A apresentação do conceito de fé, o reino perigoso. Vejamos a identificação filológica que nos é apresentada como origem deste termo. Abre aspas. Fada, como um substantivo mais ou menos equivalente a elfo, é uma palavra relativamente moderna, que mal chega a ser usada até o período Tudor. A primeira citação do Oxford Dictionary, a única antes de 1450, é significativa. É tirada do poeta Gower, As we were a fire, como se ele fosse uma fada. Mas isso Gower não disse. Ele escreveu As we were of fire, como se ele estivesse vindo de fé. Gower estava escrevendo um jovem garante que busca enfeitiçar os corações das donzelas da igreja. Fecha parênteses. O primeiro aspecto a ser ressaltado é a palavra fada, colocada como equivalente a elfo, citada no século XIV. Em seguida, é importante notarmos que ela não faz referência a uma pessoa, mas a um lugar. Esse é o ponto de partida de Tolkien para investigar esse reino, cuja definição, propositalmente imprecisa, é posta como metáfora de lugar. Segundo o poeta de Aristóteles, abre aspas, a metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra. Fecha aspas. Sendo que Tolkien identifica Féria com o nome reino, isto é, unidade, como um espaço físico delimitado por fronteiras ou pontos geográficos. Contudo, esse transporte do nome lugar para referir-se a essa realidade não é próprio ou literário, pois o autor de O Hobbit que nos afirma que esta não pode ser definida, sendo seu objetivo apenas escrever alguns vislumbres imperfeitos sobre o tema. Assim é possível perceber novamente essa metáfora em outro momento do ensaio, no qual Féria é reapresentada no contexto das histórias de fada, conforme encontrado nas tradições populares e orais da Europa. Abre parênteses. Histórias de fada não são, no uso normal em inglês, histórias sobre fadas ou elfos, mas histórias sobre Féria, o reino ou estado no qual as fadas têm o seu ser. Féria contém muitas coisas, além de elfos e fadas, e além de anões, bruxas, trolls, gigantes ou dragões. Ela abriga os mares, o sol, a lua, o céu, a terra e todas as coisas que estão nela, árvores e pássaros, água, pedra, rio e pão. E nós mesmos, homens mortais, quando estamos encantados. Fecha parênteses. Assim, as narrativas coletadas pela antropologia, pela filologia comparada ou pela literatura não tratam, quanto objeto próprio de pesquisa, de relatos sobre personagens fadas e elfos, mas sobre o lugar. Entendido nessa perspectiva metafórica, que, em termos mais conceituais,
Tolkien apresenta como o reino ou estado nas quais as fadas têm o seu ser. Ora, aqui encontramos a primeira referência a essa interface com a filosofia, e que nos serve como ponto de partida para a minha proposta de interpretação. Tolkien está transportando o nome reino para se referir ao quê? Féria é uma metáfora do quê? O que significa, afinal, ter o ser? Essa é uma expressão muito comum na filosofia realista, entendida, grosso modo, como a tradição platônica e aristotélica que se estende até as formulações cristãs medievais, como em Agostinho e Tomás de Aquino. É o que denominamos ontologia, o estudo do ser. E, em trocando miúdos, refere-se às investigações sobre a essência, natureza ou princípio das coisas, e se alinha com o ramo desta tradição conhecido como metafísica, o estudo de princípios e leis mais fundamentais que regem toda a realidade. A escolha dessa hermenêutica se justifica pelo contexto histórico do autor, acabamos de ver com a querida professora Rosa. Nascido em fins do século XIX e tendo sua formação católica no ambiente inglês, marcado pela renovação filosófica da tradição realista, essa recuperação filosófica é expressa pela Igreja Católica Apostólica Romana, em geral, pela exortação do tomismo feita a partir de Leão XIII, a Rerum Novarum, e nessa mesma igreja na Inglaterra, em particular, por meio do resgate da patrística realizada pelo apostolado do cardeal John Henry Newman, São João Newman. Nesse sentido, podemos encontrar em uma alusão ao método filológico de arqueologia das palavras o uso da metáfora de lugar, na discussão sobre a ontologia e metafísica em um dos textos fundantes da tradição realista, a República de Platão. Abre aspas. Pode-se, portanto, dizer que é o sol que eu considero filho do bem, que o bem gerou a sua semelhança, o qual o bem é, no mundo inteligível, em relação à inteligência inteligível, o mesmo que o sol, no mundo visível, em relação à visão e ao visível. Fecha parênteses. Esse breve texto, extraído do livro VI da República de Platão, faz referência à certa divisão da realidade feita por Platão entre o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. De maneira resumida, aquilo que captamos com nossos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, é apenas uma parcela do real, do ser, inclusive sendo a mais frágil, porque imutável e inconstante. A realidade mais perene e substancial estaria em uma outra dimensão da existência, aludida no mundo inteligível, no mundo das ideias, cujo acesso a nós se daria apenas por nossa inteligência, e captaria, por meio do exercício dialético, as essências, formas ou ideias que fundariam o ser das imagens que teríamos no mundo dos sentidos. A retomarmos fé, como identificar esse reino ou estado no qual as fadas têm o seu ser? As fadas e elfos são parte do mundo dos sentidos ou do mundo das ideias? Para avançar nessa investigação, voltemos ao ensaio de todo. Abre aspas. A definição de uma história de fadas, o que é ou o que deve ser, não depende, então, de qualquer definição ou relato histórico sobre elfos e fadas, mas da natureza de Féria, o próprio reino perigoso e o ato só para aquele país. Para o momento, direi apenas isso. Uma história de fadas é aquela que aborda ou usa Féria, qualquer que possa ser o seu próprio propósito central. Sátira, aventura, moralidade, fantasia. Fecha aspas. Aqui nos parece que Féria é o reino do mundo das ideias, pois Tolkien afirma que o que importa é sua natureza, e não apenas os registros históricos detectados no mundo dos sentidos. Contudo, a última palavra desta citação, fantasia, nos encaminha para um rumo que pode aprofundar essa compreensão.
Assim, recorramos a outro grande expoente da tradição realista, Aristóteles, em seu estudo sobre a alma humana, de ânima. Abre aspas. Pois a imaginação, fantasia em grego, é algo diverso, tanto da percepção sensível como do raciocínio. Mas a imaginação não ocorre sem percepção sensível, e tampouco sem a imaginação ocorrem suposições. É evidente que a imaginação não é pensamento, é suposição. Pois essa percepção depende de nós e do nosso querer, pois é possível que produzamos algo diante dos nossos olhos, tal como aqueles que, apoiando-se na memória, produzem imagens. E ter opinião não depende somente de nós, pois há necessidade de que ela seja falsa verdadeira. Fechado? Primeiro, Aristóteles nos lembra que a palavra fantasia é oriunda do grego, que pode ser traduzida literalmente como imaginação. Segundo, que a imaginação, fantasia, é relacionada com a memória, ou seja, nossa capacidade de produzir imagens em nossa alma, seja para nos recordar de algo que não está mais sob os nossos sentidos, seja para elaborar os nossos raciocínios e pensamentos, a partir dos dados que captamos do mundo dos sentidos. Terceiro, notem que a expressão aristotélica faz referência à produção, ou seja, algo feito pela nossa alma, que não está naturalmente presente nem no mundo dos sentidos e nem no mundo das ideias. Ou seja, é algo novo, produzido pelo homem. Não cabe aqui entrar nas diferenças filosóficas entre Platão e Aristóteles. É importante notar que tais divergências são cruciais, tanto para a teoria do conhecimento, quanto para a ontologia e metafísica. Contudo, nosso objetivo é interpretar a realidade de Féria, em campo, que assumidamente está trabalhando em chave metafórica, um vislumbre imperfeito. E por isso, muitas vezes, passeia sem enormes dificuldades entre rigores filosóficos entre os dois autores gregos. Isso posto, notemos que para Aristóteles a imaginação ocupa um lugar intermediário entre a percepção dos sentidos e a abstração das formas, essências da ideias. Ora, seria possível transpor metaforicamente essa intermediação entre os sentidos e as ideias da alma humana para a Terra-média, entre o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Essa interpretação é possível dizer que Tolkien quer dizer um reino estado. Para reforçar minha tese, voltemos ao de ânima. Abre parênteses. A imaginação será um movimento que ocorre pela atividade. A imaginação será um movimento que ocorre pela atividade da percepção sensível, já que a visão é, por excelência, percepção sensível. Também o nome imaginação deriva da palavra luz, porque sem luz não há o ato de ver, e porque perduram e são semelhantes às percepções sensíveis, animais fazem muitas coisas de acordo com elas. Alguns, como as bestas, por não terem intelecto, outros, como os homens, por terem intelecto, algumas vezes o desconhecido pela doença ou pelo sono. Fecha parênteses. A imaginação, fantasia, começa com a preservação das imagens captadas pelos sentidos na memória, que as reproduz na mente quando essas imagens, não estão mais presentes no autónomo. Tais imagens continuam na alma, mesmo quando o que foi percebido não está mais sob a vista, orientando ações e pensamentos. É por isso que Aristóteles liga etimologicamente fantasia com luz, falso, pois a imaginação ilumina a alma, resgatando as imagens da memória, quando os olhos não conseguem mais ver as coisas. É possível trazer conexão entre o som de Platão como filho do bem, pois ambos emitem luz que permite ao homem ter acesso às coisas, seja para a visão do mundo dos sentidos, seja a inteligência do mundo das ideias. Para finalizarmos, depois dessa identificação de Féria como essa dimensão intermediária da realidade ligada à imaginação, que
embora seja uma abstração, e por isso o próximo mundo das ideias é derivado objetivamente do mundo dos sentidos, por isso do mundo das coisas, vejamos como essa especificidade da imaginação, enquanto produtora de seres literários, seres fantásticos, nos ajuda a entender melhor esse mundo dos anjos. Abre aspas. A mente humana, agraciada com os poderes de generalização e abstração, não vê apenas grama verde, discriminando-a de outras coisas e achando-a bela de contemplar, mas vê que é verde, bem como é grama, mas quão poderosa, quão estimulante para a própria faculdade que a produziu foi a invenção do objetivo. Em um feitiço ou encantamento, infere mais potente. E isso não é surpreendente. Tais encantamentos poderiam, de fato, ser considerados apenas outra visão da mente, dos adjetivos, uma classe de palavras e uma gramática mística. A mente que pensou em leve, pesado, cinza, amarelo, parado, veloz, também concebeu a magia, que tornaria as coisas pesadas, leves, capazes de voar, transformaria chumbo cinza em ouro amarelo e a pedra parada em água veloz. Se podia fazer uma coisa, podia fazer a outra. Inevitavelmente fez ambas. Fecha parênteses. O processo produtivo da mente, segundo Tolkien, resgata a elaboração aristotélica. Generalização, abstração, discriminação e contemplação. Ou seja, primeiro, a etapa de observação dos seres individuais e sua consequente unificação em uma imagem genérica preservada na memória. A extração, abstração, dessa imagem genérica da forma, essência ou ideal universal que identifica esse ser como unidade que unifica os indivíduos da mesma espécie. 3. A discriminação entre os elementos essenciais e substanciais do ser e suas características variáveis e acidentais. 4. A apreciação estética e intelectual da realidade, ou seja, a contemplação. Essa dinâmica aristotélica do conhecimento, aludida por Tolkien, é seguida pela metáfora da magia, encantamento ou feitiço da linguagem, especialmente pela importância dos adjetivos das coisas, ou seja, de suas qualidades. De fato, Literária tem como característica mais poderosa a elaboração da linguagem em gramática mítica, ou seja, maravilhosa, fantástica. Abre parênteses. Quando conseguimos abstrair o verde da grama, o azul do céu e o vermelho do sangue, temos já o poder implicatório de certo plano. O desejo de empunhar esse poder no mundo externo às nossas mentes desperta. Não se segue daí que usaremos esse poder bem, em qualquer plano. Podemos lançar um verde mortal sobre o rosto de um homem produzindo horror. Podemos fazer a rara e terrível lua azul brilhar. Ou podemos fazer com que os bosques sejam com folhas prateadas, ou que carneiros virem velos de ouro e colocar fogo quente na barriga da serpente fria. Mas em tal fantasia, como é chamada, nova forma é criada. Féria começa. O homem torna-se súbita. Fecha aspas. Com efeito, refinando a metáfora da magia, do encantamento do feitiço, podemos afirmar que Féria é esse mundo da imaginação, concretizado no corpo purificado pela linguagem dos homens. Assim, o acesso que temos à Féria é, por um lado, pelas histórias de fadas historicamente constituídas pelos homens, seja por texto ou narrativas orais, e, por outro lado, pela infinidade das possibilidades da gramática mítica da linguagem, como matriz fecunda de novas combinações de qualidades, formas e adjetivos, que permitam a feitura de novas obras literárias de fantasia, cuja finalidade e sentido é justamente a contemplação da realidade, a partir de um olhar no mundo de um poder encantatório. Por fim, retornemos à República de Platão, para resgatarmos o propósito do reino dos elfos. Abre aspas. Aqui está o que tínhamos a dizer ao livrarmos de novo a poesia, por justificadamente excluirmos da cidade uma arte dessa espécie. Era a razão que a isso nos queria. Acrescentemos ainda, para ela, a poesia, não nos acusar de uma tal ou qual dureza e rusticidade, que é antigo e diferente entre filosofia e poesia. Mesmo assim,
Diga-se que se a poesia imitativa, voltada para o prazer, tiver argumentos para provar que deve estar presente numa cidade bem governada, a receberemos com gozo, pois temos consciência do encantamento que sobre nós exerce. Mas seria impiedade trair o que julgamos ser verdadeiro. Ou não se sente também seduzida pela poesia, meu amigo, sobretudo quando contemplas a obra de Homero? Concederei certamente aos seus defensores que não foram poetas, mas foram amadores de poesia, que falam em prosa em sua defesa, mostrando como não é só agradável, como útil para os estados e a vida. Escutá-los favoravelmente, porquanto sofremos vantagem, se vir que ela é não só agradável, mas também útil. Fecha parênteses. Para além do mesmo uso opinião da metáfora do encantamento para se referir à linguagem poética e da ênfase da soberania da filosofia sobre poesia, o filósofo oferece uma abertura em sua conhecida crítica aos poetas, convocando uma defesa da pertinência dos produtores de mitos em sua cidade. Em síntese, conselho, de maneira geral, o escopo da fé tolkieniana enquanto terra-média entre o mundo dos sentidos e o mundo das ideias como uma resposta à Platão. Abre parênteses. O homem redimido ainda é homem. História e fantasia ainda continuam e devem continuar. O Evangelho não aboliu as lendas, ele as abençoou, especialmente o final feliz. O cristão ainda tem de lutar com meios de conforto para sofrer, esperar e morrer. Mas ele pode agora perceber que todas as suas inclinações e faculdades têm um propósito que pode ser redimido. Tão grande é a missão com a qual ele foi tratado, que pode agora, talvez, com a razão, ousar achar que na fantasia ele pode, na verdade, auxiliar a escolha e o múltiplo enriquecimento da criação. Todas as histórias de fada podem se tornar verdadeiras. E, contudo, no final, redimidas. Elas podem ser tão semelhantes às formas que lhes demos, quanto o homem, finalmente redimido, será semelhante e dessemelhante à figura caída que conhecemos. Fecha parênteses. Muito mais poderíamos desenvolver a partir da teoria tolkieniana, tanto em aspectos da religião, da filosofia ou da teologia. Contudo, esta breve pausa da nossa jornada já cumpriu seu objetivo. Espero que possamos prosseguir nossa peregrinação de forma mais atenta e contemplativa às maravilhas presentes na realidade sensorial, férica ou ideal. Obrigado. Professora, veja bem. Dizem que quando ele vem até nós, nós não podemos deixá-lo conosco. Ele não pode jamais. Ele veio até nós. Assim como eu já falei para o professor Diego, que não queria mais falar. Então, no caso, a professora, que é a esposa dele também, sabe, queimou na casa dela, conseguiu parar. Dessa maneira, podemos continuar nossa excelente reflexão e prepararmos já para a próxima fala. Obrigada, professor Diego. Vamos agora então ficar com o vídeo do professor Teste. I am really honored and happy to be here again with Diego and you all for this very important job. Diego asked me to give a speech on Tolkien and Aquinas, who are my two intellectual loves and are the core of my studies. Unfortunately for you, I also study and teach logic. However, today I'll try to contain my logical mind because I would like to talk as painlessly as possible about the relationship between literature and philosophy
from a Tolkienian Thomistic point of view. I'll do this basing my conference on a not too famous text of Aquinas, which I'll try to examine with some Tolkienian examples and ideas. Tolkien is a storyteller and a philologist of the 20th century, while Aquinas is one of the pillars of Catholic theology who lived in the Middle Ages. However, by the end of this journey through their texts, I hope you will see how these two classics of human and Catholic culture are not as far apart as they might at first seem. Let's start with Aquinas' text, in which he comments on the metaphysics of Aristotle. Those who first philosophized and who now philosophize did so from wonder about some cause. For when we see certain obvious effects whose cause we don't know, we wonder about their cause. And since wonder was the motive which led men to philosophy, it is evident that the philosopher is, in a sense, a lover of myth. That is, a lover of myth as is characteristic of the poets. Now, the reason why the philosopher is compared to the poet is that both are concerned with wonders. For the myths which the poets deal are composed of wonders, and the philosophers themselves were moved to philosophize because of wonder. The text affirms that the poet is a lover of myth, which he produces, the myths are composed of wonders, wonder is the cause that leads men to philosophize, therefore also the philosopher can be seen as a lover of myth. One of the key words of the text is wonder. What does this word mean? Probably each of us considers wonder connected to something good and beautiful. However, this is not totally right. In fact, the Greek word for wonder is tauma, and tauma is the same verb that Homer uses to describe what the sight of Polyphemus, the Cyclops, causes. This means that true wonder is caused by something that is, at the same time, beautiful, but also perilous. In this sense, a perfect Tolkienian example of wonder is Galadriel, the elf lady of the Golden-Wood Lorien, who is explicitly described as perilous or terrible and perilously fair. Therefore, we can postulate that true wonder is an emotion which moves us out of our comfort zone in search of the reason why an encountered being, such as Polyphemus or Galadriel, is so wonderful. Another key word of the text is myth. What does this mean? It is impossible to answer this question adequately. However, for us it is enough to see what the mythical Wikipedia tells us. Now, if we look at these distinctions, the concept common to each of them is that every myth is a story, a narration. In fact, myth in Latin is translated with fabula, that in English could be better translated as story. I am quite sure that also Tolkien would have accepted that myth means story. In fact, in his famous essay on fairy stories, he brings close myths and other kinds of stories, such as epic sagas, folk tales, and fairy tales. So, if a myth is a story and is the product of a poet, we can say that the poet is, in our modern language, a storyteller, someone who produces literature in prose or in poems.
Now let's deal with the connection between myth story and wonder, a connection which is affirmed by Aquinas in his commentary. How can we explain this connection? Here again, Tolkien is very helpful, because in On Fairy Stories he also affirms that the storyteller produces story thanks to fantasy. It is fundamental to spend some time in exploring this theory based on the concept of subcreation and secondary world, which have a deep theological inspiration. For Tolkien, in fact, myth is similar to God, because as the Creator creates our primary world in which we live, man is essentially a sub-creator who is capable of sub-creating secondary worlds in which we can enter with our mind. And for Tolkien, literature is the highest expression of this human sub-creative power. So, these secondary worlds are all the stories that, when they are well narrated, are capable of involving the reader so deeply that it seems that he is inside the world in which the tale is set. Now, at the heart of this subcreative activity, thanks to which we can enter into the world of fairy, there is the desire to realize or encounter imagined wonders independent from our mind. And fantasy is the activity with which man can subcreate and can enter wonderful secondary worlds. Finally, we have to explain the connection between subcreation, which means literature, and philosophy. To do this, another idea by Tolkien is very, very helpful. For him, in fact, the characters of a well-narrated story are embodiments of universal problems. Please note that the characters are not symbols or allegories of something else, but they incarnate in themselves a problem through a concrete and paradigmatic situation. This means that when someone reads a description of an intense and wonderful situation, they are so amazed they feel the necessity of finding the cause of it. As an example of this double movement, the production of a story and the search of the cause, I propose you this text from The Lord of the Rings, in which, during a perilous journey, there is a wonderful meeting full of philosophical problems. I am referring to the journey of Aragorn, Gimli, and Legolas, and at the meeting with the riders of Rohan, in which Elmer, their captain, violating the law of Rohan, that does not allow a stranger to be released, decides to let Aragorn, Gimli, and Legolas go in search of the hobbits. These are indeed strange days, he muttered. Dreams and legends spring to life out of the grass. Tell me, Lord, he said, what do you bring out of the north? The doom of choice, said Aragorn. Halflings, laughed the rider that stood beside Elmer. Halflings, but they are only a little people in old songs and children's tales out of the north. Do we walk in legends or on the green earth of the daylight? A man maybe do both. How shall a man judge what to do in such times? Said Elmer. As he ever has judged, said Aragorn. Good and ill have not changed since yesteryear, nor are they one thing among elves and dwarfs, and another among men. It is a man's part to discern them, as much in the golden wood as in his own house. True indeed, said Elmer,
But I do not doubt you, nor the deed which my heart would do. Yet I am not free to do all as I would. It is against our law to let strangers wander at will in our land. I do not think your law was made for such a chance, said Argon. The passage, as you can see, is full of wonder, and we should be struck by the intensity of the context that elucidates the universal problem of choice. It is in this sense that this text can lead to some philosophical questions like, why has Elmer let the three strangers go? Has Elmer done the right thing? If Elmer has made the right choice, what is the connection between the good and law that he violated? And finally, what is good and ill? So, a philosophical inquiry can start. And Tolkien's stories, as it is for every classic of literature, are full of this paradigmatic situation. Think of the debate at the Council of Elrond, the choice of Frodo to carry the ring, his decision not to throw it in Mount Doom, and so on. There is no time to answer to the previous questions. If you want more details, you can consult my book, which has as a cover the Riders of Rohan. The eye of my speech, in fact, is to explain the storyteller is a lover of story, which she subcreates. Stories are composed of wonders. Wonders is the philosopher, lovers of myth. A word which in the Greek of Aristotle is philometes. In fact, it is worth noting that Tolkien employs the same word, philometus, in the subtitle of his poem Mythopoeia. Tolkien wrote this poem in the 30s after a journey with his friend C.S. Lewis. Lewis at the time considered myth and story as simply false. He was a misometus. Against this idea, Tolkien told him that this is not correct. To him, myths, stories, and especially fairy stories, are not false. They are secondarily true, because they are set in a secondary world that, if well subcreated, has the inner consistency of reality and can exemplify a universal problem of humanity. And this astonishing Tolkienian thesis is also connected with faith. I suppose that in your life you have had a discussion answered. He would have substantially said that yes, the Gospel is a fairy story, because, like every fairy story, the Gospel is a eucatastrophe. This word means a story that, as opposed to tragedy, had a sudden joyous turn after a situation in which it seems that everything is lost. Think of the destruction of the ring after that Frodo decides not to throw it. That is similar to the resurrection of Jesus after his death. But the latter is not only secondarily true, but is primarily true. I would try to venture to say that, approaching the Christian story from this direction, it has long been my feeling, a joyous feeling, that God redeemed the corrupt making creatures, men, in a way fitting with this aspect, as to others of their strange nature. The Gospels contain a fairy story, or a story of a larger kind, which embraces all the essences of fairy stories. They contain many marvels, peculiarly artistic, beautiful, and moving, mythical in their perfect self-contained significance. And among the marvels is the greatest and most complete conceivable eucatastrophe. But this story has entered history, and
the primary word, the desire and the aspiration of subcreation, has been raised to the fulfillment of creation. The birth of Christ is the eucatastrophe of man's history. The resurrection is the eucatastrophe of the story of the incarnation. The story begins and ends with joy. It has preeminently the inner consistency of reality. And with this incredible text, that I am sure also Aquinas would have appreciated, I send you my best wishes for a journey full of true joy, love, faith, and wonder. Professor Tessa é um grande investigador em Tolkien e quando eu conheço a pessoa muito que eu digamos na literaria, eu sei que a lenda de Elfos, às vezes sempre aparece no livro de Jesus Espera. Com muita alegria pela minha participação dele e muito breve, possivelmente, conseguiremos o local para falar com ele e responder uma pergunta que ele aparece. Agradeço a sua
E nós conversávamos outro dia e eu digo melhor na fronteira e tivemos essa mesma sensação de que é um lugar melhor. Só para vocês terem ideia, por exemplo, na Jornada da Juventude de 2002 no Canadá, que eu participei, eu participava de um grupo de jovens em que o grupo começou com um seminarista que era a revelação carismática. Não era a revelação carismática, não era a revelação carismática. Depois trocaram o seminarista e colocaram o seminarista da pastoral da juventude. E o cuidado só tinha aquele grupo de oração da cidade, não podia trocar o grupo. E, portanto, foi-se assim, homeopaticamente, a revelação carismática, entendendo que era a opção dos povos. E depois não teve que trocar o seminarista e colocaram o seminarista que era os populares. Então, homeopaticamente, nós estamos assinando que era manter a comunhão. E ao final do período que cada um foi decidido na sua vida universitária, o grupo era uma grande síntese de que a experiência de vida cristã passava por, para nós pelo menos, passava por fazer uma experiência pessoal de Deus, fazer a opção dos pobres e manter a comunhão. Isso foi uma base fundamental da minha espiritualidade e depois, na vida universitária, eu me envolvi bastante com esses espirituais centenários e hoje, até hoje, eu trabalho com eles pastoral. Mas meu lugar é na fronteira. Não me dou bem em encontrar as pessoas que eu falar com elas. Eu gosto de encontrá-las e conhecê-las e aprender com elas. Ok? E eu procuro fazer isso no trabalho da vida. Minha tentativa aqui, então, é pegar um trechinho daquilo que eu tenho tentado fazer para dialogar com Tolkien e com Literária. Eu tenho usado 4 autores, entre outros, principais, dos quais esses 4, só um é cristão. O primeiro é um filósofo italiano, Jornada, agnóstico. O segundo, Michel Foucault, agnóstico. O terceiro, Michel Foucault, desconhecido pela teologia, mas segundo o Papa Francisco, o teólogo que mais eu conhecia, que é um jesuíta. E o terceiro, Fred Michel, norte-americano. 3 agnósticos, 1 católico. Há um profundo diálogo entre os 4. A ideia de pensá-los, de aplicar a Tolkien, é tentar perceber, nesse exercício de entender as estruturas fundamentais do nosso tempo, de entender o tempo que vivemos, que o Tolkien tem uma profunda contemporaneidade. Inevitavelmente, quando eu dialogo Tolkien e Foucault a respeito do poder, vai ter uma morte de Foucault, é inevitável perceber no Tolkien uma profunda contemporaneidade para entender o tempo presente. Isso é bastante importante na sala de aula, sobretudo quando não é teologia, mas também é teologia, evidentemente, de perceber que categorias cristãs são bastante importantes no tempo presente e que a retirada delas do currículo educacional tem a ver muito mais com a vida teológica do que uma falta de contribuição na cultura
tem um limite, que é quando nos damos conta de uma experiência que nos faz pensar diferente na nossa relação com a história. Nesse sentido aqui, eu queria contar para dois elementos que o Foucault analisa. Para ele, a mudança do mundo antigo tem a ver com a escrita histórica e o monarcato cristão. E ele diz: tem um momento socrático platônico que teria interrompido a perspectiva de que espiritualidade, como já dizendo, que filosofia é parte da espiritualidade. Pensar criticamente é um exercício espiritual, assim como a literatura é um exercício espiritual. O momento socrático platônico, portanto, a valorização das ideias, acabou por fazer com que o raciocínio e a forma de pensar as ideias se dissociasse das práticas de cuidado de si que o monarcato cristão incorporou no seu modo de ser. Não havia teologia no mundo antigo, havia o ideal da filosofia. Quando os capadócios vão dedicar-se à vida de estudos, eles falam da vocação ao ideal da filosofia. Teologia é uma coisa, uma área específica de conhecimento, uma coisa muito mais moderna. Portanto, é um pensar que enfrenta os problemas públicos de seu tempo, podemos dizer assim. Nesse sentido, literatura aqui é uma forma de exercício espiritual, que busca sentido, que busca a significação da própria existência e de, na medida em que a vida não faz sentido, exatamente nesse mesmo momento é que a vida formula a pergunta do porquê viver. O que faz sentido quando a vida não faz sentido? E aqui, particularmente, que a literatura pode ter um grande papel e, efetivamente, ter toda a produção que o desenvolve naquele contexto. Particularmente, eu colocaria aqui de algo muito comum de pensar a literatura como um exercício de uma experiência que me chama a algo mais. A primeira experiência comprovada de intervenção do suicídio entre o período de guerra e as grandes guerras é de um diálogo entre um teólogo chamado Caldander, um filósofo judeu chamado Viktor Frankl e um pastor protestante chamado Voltaire. Eles tinham um programa de rádio e eles liam literatura para ajudar os jovens a encontrar o sentido de vida numa sociedade que não fazia sentido no período das grandes guerras. Portanto, nós estamos falando da literatura como exercício de busca de sentido para a própria existência. Nesse sentido também, há um elemento bastante interessante, talvez menos explorado, na medida em que a gente inicia no século XVI uma perspectiva dialética de mundo. O dialética quer dizer, é um modo de pensar em que as coisas se organizam entre nós e eles, sendo eles sempre os privados, e nós sempre quem está certo, e há uma origem apologética da dialética nesse sentido, em que começa no século XVI, com a ruptura do cristianismo e do protestantismo, em que, normalmente, a partir daí, nós tentamos sempre encontrar os culpados e estamos menos hábeis em nos reformar dos nossos processos internos e institucionais. Há um período aqui que é muito interessante analisar, que é exatamente o monarcato cristão, porque antes desse monarcato cristão, nós temos uma tensão entre a emergência do cristianismo e o Império Romano, portanto, uma tensão identitária. Depois, o cristianismo socializado, há uma tentativa de retomar o neopaganismo, portanto, volta a tensão identitária entre o neopaganismo e o Império Cristão, mas entre esses dois elementos
O logos é um exercício de extrair do mitos princípios de percepção da racionalidade que nos ajuda a entender o mundo que somos. Tá? E, portanto, Homero é aqui visto como um pai espiritual. Homero é visto aqui num exercício de ressignificar seu tempo, ou melhor, a versão homérica, no sentido em que o primeiro Homero na Ilíada, a Ilíada é marcada por uma ideia de que tudo que acontece é vontade dos deuses, nós chamamos isso de teodiceia, quando aquilo que acontece na história recebe uma justificativa divina, e a narrativa da Odisseia é exatamente o caminho que Ulisses tem a mediação exclusiva. Na Ilíada, todos os deuses atuam e tudo é vontade de Deus. Na Odisseia, a única mediação entre Zeus e Ulisses é de Atenas. Há uma filoatenia, há uma filossabedoria presente na busca de Ulisses na sua volta para a Ítaca. Há, portanto, uma profunda mudança na compreensão da cultura religiosa que é necessária para atender o anseio de busca de sentido na espiritualidade dele. Por exemplo, nessa questão de identidade ética, há muitos que vão tentar, naquele momento do século IV, de cristianização do Império, acabar com a literatura clássica, ou reescrever a literatura clássica numa perspectiva cristã, e nesse mesmo momento você tem Basílio Literária a convidar os jovens a lerem os clássicos, a aprenderem os clássicos. E tal como as abelhas que vão de flor em flor procurando pólen, cada um leia os clássicos e diga o que tem melhor de cada flor. Há uma outra perspectiva de compreensão do cristianismo, são perspectivas que estão, talvez, não tão alinhadas, mas há aqui uma perspectiva de pensar a literatura como um exercício de educação para a ideia, para a virtude, para a excelência. Nisso tem um elemento muito contemporâneo do Tolkien, que é muito parecido com a perspectiva que o Foucault fala do exercício que a literatura tem, tanto quanto você citou, tem um diálogo inacabado dos dois vão acabar essa coisa muito cedo, que é um exercício de heterologia, de aprender a conviver com o outro a partir da literatura, que é muito característico da obra do Tolkien e que no Foucault é um exercício a ser analisado. Vou ler um texto do Borges, poeta argentino, e aquilo me chama tanta atenção, me provoca nele um riso, que ele se preocupa em entender como é que nós produzimos sempre um conhecimento que reforça a nossa forma de pensar a mesma coisa. E a literatura é, por excelência, um modo de nos fazer pensar diferente e não reforçar o mesmo modo de pensar. Eu vou ler um trecho desse poema, chamado Enciclopédia Chinesa, a respeito de um verbete sobre os animais, especificamente os cães. Os animais se dividem em pertencentes ao imperador, embalsamados, domesticados, leitões, N, que acabam de pegar a Bíblia, N, que de longe parecem moscas. O que provoca o riso desse filósofo francês é a sequência das letras, porque para o ocidental é inconcebível comprar um verbete e tudo isso talvez para a mesma palavra. E, portanto, a literatura tem esse exercício de ampliar as perspectivas. A ideia de Cauchy, ou a ideia de está vinculada, a ideia de Cauchy, no século XVII, por exemplo, é uma compreensão de que nós temos que nos reunir em toda a experiência sermos amigos do Senhor para transformar a nossa sociedade. Enquanto nós tínhamos uma perspectiva de reforma das instituições, havia uma outra perspectiva de reforma das instituições também. Nós não chamamos de reforma cristã, nós acabamos por que entende o mecanismo de ser sotíacas. Se falava sócio para aqueles que faziam parte desse grupo de amigos do Senhor. Por isso, sotíacas. Há aqui uma peculiaridade, talvez para além da própria perspectiva do autor, além de que a obra ganha a vida própria, e a obra traduz de algum modo o tempo em que ele vive. Foucault, por exemplo, não acredita muito no papel do autor. E acha que o autor é uma antena de tempo. E, portanto, a obra é muito maior do que o próprio autor. Diferentes. Vai dizer Manuel bem, o cristianismo é o único espaço no mundo antigo em que cria um espaço celebrativo em que cabem pessoas que não necessariamente fazem parte de uma inscrição identitária. O templo romano para romanos, o templo grego para gregos, a sinagoga para judeus, a casa, dogmas, eclésia, é o único espaço
mulheres, judeus e não judeus vivos e não vivos. O Tolkien reproduz isso em outras letras. Eu tenho dwarfs e elfos, anões e elfos. Eu tenho reinos conflitantes. Eu tenho uma comunidade em que o sujeito não é um herói grego, forte, invencível. O sujeito é frágil e precisa de uma comunidade em nossas vidas. E é uma sociedade plural. Há um elemento especificamente cristão na visão que o Agamben, filósofo agnóstico, extrai da compreensão desse da literatura, que é aquilo que ele chama de antitragédia. E que especificamente isso é uma contribuição de visibilidade do elemento em Dante. Por antitragédia, nós podemos pensar na teologia escolástica que o Dante elabora, do Boccaccio, ele consegue romper os limites do inferno. Na teologia escolástica tradicional, quem vai para o inferno não sabe lá. Se for purgatório, tem alguma chance. E vai para o inferno, não sabe lá. O Dante coloca o eu poético no meio do inferno. Meio do inferno, vai até o fim do inferno. E ele faz uma crítica social muito interessante, porque há níveis que indicam a gravidade das coisas. Normalmente evocado em condição mais grave, em algum contexto. É o menos grave. Para ele, o pior nível do inferno é a traição política do povo. O eu poético vai até o fundo do inferno, escala purgatório e chega ao paraíso. Há uma subversão dos limites do inferno. Para o Agamben, essa antitragédia é um efeito da consciência de expressão de que o mal não pode ser a palavra final. E que, portanto, o dado antitrágico é a negação da tragédia, mas é a não aceitação da tragédia como palavra final. Portanto, aí já não é o Agamben, eu tentando ler o Agamben. A compreensão dessa antitragédia tem a ver com uma literatura que se coloca na contramão dos processos de controle e de dominação. Face à guerra, lutamos pela paz. Face à divisão, lutamos pela unidade. Face à diferença, lutamos pelo compromisso e cuidar, sobretudo de quem mais precisa. Há um traço antitrágico desde o Evangelho que rompe com a tentativa de controlar e destruir. Nesse sentido, um outro elemento que eu queria trazer, que está dentro do ambiente de produção do Tolkien, e que é um elemento menos conhecido até há pouco tempo, porque o Papa Francisco começa a falar agora de fraternidade universal, de organização social, mas é uma categoria já criada no começo do século XX, no contexto das grandes guerras, por esse senhor chamado Robert Garrick. Robert Garrick, ele vai para a Primeira Guerra e ele entende a amizade social uma categoria mais adequada para se pensar o conflito social. Porque na trincheira, quando ele estava, ele fez a primeira experiência de pensar a fé como forma de existir, independente da classe social que você estava, ali cada um tinha que cuidar um do outro. E portanto a amizade social é mais ampla do que a ideia de classe. A amizade incluía as classes, um exercício comum de sobrevivência. Quando ele sai da Primeira Guerra, ele cria as equipes sociais, que é um movimento intelectual que envolve professores e estudantes que tentam formar cursos para habilitar os sobreviventes de guerra e que depois eram reconhecidos pelo governo que terem uma profissão após a guerra. O Garrick, ele ampliou sua experiência somente para a noite e ele influenciou o padre Cardan, que criou depois a Juventude Literária, e depois ele se inscreveu numa missão de formação da Universidade de São Paulo em 1974, no qual ele se inscreve como professor de literatura. Ele vai para o Brasil, na fundação da Universidade de São Paulo em 1984, ele chega no Brasil, ele não é nem tanto conservador do Tolkien de época e nem tão social para a esquerda de época. Não tinha espaço em São Paulo, vai para as favelas do Rio de Janeiro, cria o Centro do Vital, que é cria a turma do Centro do Vital, e lá cria-se uma profunda inspiração de que a literatura nos engajaria com os problemas do nosso tempo. Antes de vir ao Brasil, tem uma aluna específica, que eu gosto do testemunho dela, a respeito do que era participar de uma aula do Robert Garrick. Foi um país extremamente laicista, ou secularizado, anti-eclesial, em que o Garrick depois se torna, inclusive, ministro, nós chamamos de ministro social, por exemplo, das questões sociais, na França, e que uma autora bastante insuspeita comenta o que era a
fase, um amigo, em que ele troca o Rembrandt, Cristo, pelo Sol, e isso tem muito a ver com o que ele havia pintado, que é Cristo está presente na vida de todos aqueles que sofrem. Também temos isso da tela. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Uma delícia ouvir falar. Eu acho que assim como eu, todos ficariam aqui a tarde inteira, né? Ouvindo falar sobre todas as suas aventuras. Gostaria então agora de chamar o professor Diego para entrar aqui conosco. Nós vamos então aqui para a sessão de perguntas. Gostaria que quem quisesse fazer uma pergunta que levantasse a mão, dissesse o nome, de onde vem, e aí pudesse então dizer a quem gostaria de fazer a sua pergunta. Bem-vindo, professor. Uma alegria tê-lo conosco. Professor Teste online. Então, se alguém também quiser fazer alguma pergunta para o professor Teste, ele se faz presente de forma online. Hi everybody, can you hear me? Can you see me? Okay. Because I don't see you. This is a problem. Eu não falo muito inglês, se puder traduzir, ou então a pergunta pode ser para qualquer das pessoas que estão aqui presentes. Eu chamo Carla, sou enfermeira e sou muito curiosa de filosofia, apaixonada por filosofia e teologia, mas autodidata, leigo, sozinho, estudo. A minha dúvida é, visto que os valores cristãos são tão maravilhosos e tão importantes, como é que nos dias de hoje estão tão ofuscados, de tal forma, até na literatura, se calhar, até mesmo na filosofia, não se fala de filósofos católicos ou de filósofos cristãos como se tivessem ficado ofuscados, oprimidos, não sei, não consigo, não sei como exprimir isso que eu sinto e tenho pena que seja assim. É uma pergunta que fica no ar, obrigada. Mas é uma pergunta? Com coragem. Claudio, can you hear? Yes, I do not understand. You have to translate it in English because I don't understand Portuguese. She asked why the Christian philosophers are not more present in our culture today. Even authors, Christian authors, why we have this kind of try to suffocate the Christian thought, the Christian philosophy. Why our values, the principles of Christianity are so hated in our culture? It's a very difficult question. The history of philosophy in the modern era is very far from the Thomistic philosophy that we could say that is more or less the core of Catholic philosophy. So it's a history that starts since Descartes, since Cartesio, and in the modern times the philosophy has come in a completely different way from that of Aquinas. However, I have to say that very strangely, in the analytic philosophy, which is the philosophy that is more linked to logic, symbolic logic, mathematics, and so on, there is a great return to metaphysics, in particular to the metaphysics of Thomas Aquinas. So, in the analytic philosophy, that is a very particular branch of philosophy that is not so widespread on the media, there is a true interest about Aquinas, about Augustine, and this is very important to, in my opinion, keep in mind for us Catholics, because that
não tem erro, que ela não cometeu aquilo, que não foi bem assim. Nós estamos falando de uma jornada de mundial de juventude e há pouco tivemos um relatório de abuso assustador. Isso é igreja. Os primeiros cristãos falavam de caça-negros. Virgem prostituta. Certo? Não tinha um problema perceber a ambiguidade. O Evangelho fala isso. Trigo e joio. Trigo dá fruto, joio não, vai ser muito parecido, não vive junto. Então, o discurso idealizador acaba por ter um efeito negativo, que é ser levando pelo discurso idealizador e superioridade institucional. É evidente que a crítica vai recair muito mais forte do que a reconhecer essas contradições da instituição e dizer, não é só isso. Também tem um elemento de evangelho, de resistência. Tivemos uma crise de abuso, temos aqui juventude de tudo quanto é lado do mundo tentando aqui lutar junto para a gente começar a falar de liberdade. Então, nesse sentido, acrescentaria isso que é debate teológico, debate teórico, debate de inserir o cristianismo, debate de qualquer área, ele influencia muito a inserção ou não nos currículos escolares. Para muita gente, o único contato com discussão filosófica que vai ter na vida é o tempo de colégio. Se ali não tem um elemento que possa abrir possibilidades, ele não vai voltar a revisitar isso, a não ser que tenha um motivo especial. No seu itinerário de formação pessoal, não vai voltar a isso. Eu penso que o cristianismo é muito pela verdade. Só que a verdade é muito difícil de ser encontrada plenamente. A verdade ela é uma procura, é um caminho. A gente consegue encontrar e vislumbrar essa verdade, mas ela é sempre infinita. Se nós acreditamos que a verdade é Cristo, Cristo é Deus, a infinitude das coisas que podemos encontrar, a gente não pode calcular. E ao mesmo tempo, a verdade também é o reconhecimento dos nossos limites. E se um ateu estuda a jornada são 4, ele está certo. E se ele aponta que há um limite que nós, como igreja, como cristãos, encontramos, limite do pecado, limite das realmente coisas que falhamos, ele está certo. E é preciso também modular essa verdade. Não é só isso, certo? Também tem as contribuições que todos falamos aqui durante essa tarde inteira. Também não podem ser negadas, também são verdade as contribuições que a igreja oferece, que ofereceu e oferece. Eu acho que é uma questão, muitas vezes, de manipulações que querem simplificar, baratear, como a gente fala no Brasil, baratear a verdade. E a verdade é muito importante. Pode ser tomada de gente. Essa ausência da formação de um imaginário de fato sadia. Vivemos um momento, esse projeto tem muito foco nessa tentativa de formar um imaginário minimamente formado. Outro dia, eu estava com um professor de filosofia da Universidade de Brasília, o Pablo Scott, ele falava que ele, hoje, como professor de filosofia medieval e ocidental, tem uma grande dificuldade que as pessoas não têm um mínimo formado de base. Eu lembro que ele perguntou, professor, esse mínimo eu posso chamar de imaginário? Eu disse, gosto dessa expressão, muito obrigado. Aí eu falei, imaginário. E isso é a minha batalha como professor de literatura, de dar sobre literato. E na sequência, hoje, também na extensão da universidade, dar condições de um imaginário minimamente formado, com literatura, vamos dizer assim, que nos clássicos, sim, mas também uma humanidade também conseguir encontrar, muitas vezes temos que procurar. Para dizer que ele percebe que é impossível falar de religião, eu diria, antes disso ainda, de filosofia, se não tem elementos formados, profundamente enraizados no imaginário bem concretizado. Tudo ao contrário, talvez, do fast food, que é a rede, e aqui eu não falo, é o rápido do dedo. Enquanto leio, gostaria de perguntar como é que um leigo da matéria, ou seja, alguém que gosta de literatura, pode ler obras como Dante, Tolkien e aproveitar mais o pensamento filosófico que está por trás, ou seja, para além de ler as obras, como aproveitar mais. Obrigada. Eu começo dizendo que vocês falam sempre, muitos dos meus
she's asking about how a common reader, not a specialist, can extract from these texts like Tolkien, like Dante, these principles, these values on philosophy, theology. How can she start to study like that? How can she start? Okay, is the best the best method has a lot of treasure to be discovered. For example, in the text that I showed you, there is a lot of philosophy, a lot of theology, a lot of humanity, you know? And Tolkien is a classic, and as every classic needs to be, I don't know how many Lord of the Rings, I discovered new suggestions, new thought, because Tolkien is deep. Tolkien is like an iceberg, no? The best image of Tolkien. There is top, but in literature you encounter an incarnation of the problem. When you do philosophy, you have to extract, no? You have to theorize the problem. The importance of literature, also for philosophy, is that when you read the classic, Tolkien, Dante, Chaucer, Dickens, as you prefer, you find a problem here in front of you, incarnated by a character. And so I have to suggest again that if you want to discover all the philosophical treasure in literature and in Tolkien, you have to read the text very, very slowly, and more times, because there is a lot of things to discover. Sugeria que também ajudar Google, funciona. Teologia e literatura, é um campo de pesquisa já bastante desenvolvido. Em nível internacional, em torno de 40 grupos de investigação, digital em Portugal, que envolvem teologia, literatura, ciência da religião, literatura, enfim, essas duas três entidades. E dos 40 que atualmente tem, em torno de 20 mais ou menos em língua portuguesa. E os autores de língua portuguesa têm vários idiomas, mas você pode encontrar jogando por livro no Google, vai aparecer muita coisa. Né? Há uma revista suspeita que eu trabalhei com ela por muito tempo, mas até o Literária, uma revista que disponibiliza muita coisa gratuita sobre teologia e literatura. Isso no total também. Eu só concluo para dizer, o fundamental, e eu parto sempre disso, é ler. Começar a ler. Eu começo o semestre com os alunos com um pequeno príncipe e acabo com a Odisseia. Segundo semestre, eu começo com a Terra de Camões e acabo com o Interconferência. Pelo Braço de Caminho e acabo com a Odisseia. Por que eu digo isso? Eu percebo neles a capacidade de estabelecer diálogo no meio dos textos. Agora, para nós cristãos que vamos à missa, uma mente, eu espero que vamos à missa, espero. Domingo é um bom dia, fica a dica para ir à missa. Quando começamos a perceber que a história contada e que nós estudamos também existe uma outra história contada, são outras histórias da mesma, eu começo a descobrir em mim também esse espelho, essa capacidade de se enxergar e enxergar na escritura e enxergar na literatura a mim, e eu vou crescendo essa capacidade de enxergar. Eu gosto sempre, é o espírito galadriel, você já leu, sabe? Então ela faz a pergunta, quando pergunta, o que eu vou ver? Depende. Se você deixar o espelho agir, ele vai te mostrar coisas que poderiam ser, mas que serão, mas depende da tua resposta. E a abertura ao transcendente, a abertura a enxergar e deixar ser natural e pedir o Espírito Santo sempre uma ajuda muito grande. Como eu dizia, alimentando o imaginário com coisas que de fato valem a pena. O Instagram é muito bonito, às vezes eu perco muito tempo no banheiro lá passando o feed, né? Ou pelos stories achando graça, eu TikTok também. Mas não adianta. Isso não fica, isso passa. Uma literatura bem linda e com capacidade de permanecer é muito mais legal. Exato. Infelizmente não temos mais tempo para perguntas. Os professores continuarão aqui, acho que mais alguns minutos, se alguém quiser conversar.
está presente conosco online, e também a professora Orne. Thank you very much, Claudio. Thank you very much, Claudio. Thank you. Thank you to you. I'm really honored to be here. Lisbon is wonderful. I've been there 3 years ago. Your journey is wonderful, so very good meeting. Many thanks. Thank you very much. Bye, Claudio. See you next time. Next journey will next. E aproveitando, Okay, thanks. e aproveitando esse que o professor Alex está dando um presente aí, ó, que é um livro do Passeio da Cruz e do livro da Jornada no Brasil, aos diversos dioceses, diversos estados. Pode ser uma lembrança para neste momento. Cláudio, Alex, muito obrigado.